Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer ter vocês aqui novamente no meu canal e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o meu processo de diagnóstico com relação ao autismo. Antes de a gente entrar no assunto do vídeo, quero dizer para vocês que eu estou planejando fazer proximamente uma live a respeito da inserção do autista no mercado de trabalho. Então, se esse tema te interessa ou você conhece alguém que pode se interessar, peço que você me ajude na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. E proximamente eu vou deixar aqui para vocês a data, quando que vai ser, tudo certinho, assim que eu conseguir reunir as pessoas necessárias para a gente fazer essa live, tudo bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos ao nosso assunto. Quando foi que começou o meu processo de diagnóstico? Começou basicamente na infância, né? Quando eu tinha por volta de 2 anos de idade, meus pais começaram me levando no neurologista porque eu chorava muito à noite, eu era um bebê antissocial, né? Quando chegavam visitas em casa eu ficava muito chateada, eu chorava até a pessoa ir embora, somente quando ia embora que eu ficava mais tranquila. Eu também, assim, chorava muito à noite, eu não conseguia dormir, então eles me levaram pro neurologista, ele pediu um eletroencefalograma naquela época, que eu não me lembro necessariamente qual foi o resultado, mas os meus pais contam que na época ele me deu somente como que fala, um calmantezinho, né, pra eu me acalmar durante a noite e me diagnosticou com terror noturno. Então, minha infância, no começo foi isso, né, que foi do meu processo diagnóstico. Nessa época a gente morava aqui na capital, depois a gente se mudou para o interior. Já contei para vocês um pouquinho da minha trajetória escolar, né, que as professoras às vezes desconfiavam que eu era muito tímida, muito quietinha, tirava sempre boas notas. Isso tem a ver não só com o diagnóstico do autismo, né, mas também a questão da superdotação, porque eu sou portadora da dupla excepcionalidade, já comentei isso com vocês também. E eu não olhava nos olhos, né? As professoras sempre achavam que tinha alguma coisa errada. Uma delas chegou aí na casa da minha mãe para conversar com ela, né? E perguntar se estava acontecendo alguma coisa comigo, porque eu nunca conseguia olhar nos olhos, era sempre com a cabecinha assim embaixo, olhando para baixo. E dificuldade para fazer amigos na escola também. Então, passada essa época, nessa época não tive nenhum tipo de tratamento, já tinha parado de tomar o calmante que o médico tinha receitado lá com 2 aninhos, né? Nessa época que eu tô dizendo pra vocês que eu não tinha um olhar muito fixo, assim, era por volta ali, na verdade foi a infância toda, mas que eu tenho lembrança mesmo, foi ali por volta de uns 6, 7 anos, e aí durou até mais tempo. Daí depois disso, quando eu tava na adolescência, com uns 15 para 16 anos, meus pais se divorciaram, e nessa época, devido a várias coisas que aconteceram, eu desenvolvi uma ansiedade muito grande. E com essa ansiedade, começou a me dar alguns sintomas que pareciam ser sintomas de toque, sabe? Durante a noite eu ficava muito nervosa, eu precisava ir várias vezes ao banheiro. Não porque eu tava com vontade de ir ao banheiro, mas porque eu precisava, porque se na minha cabeça eu não fosse um número X de vezes ao banheiro, não tinha paz, não conseguia ter paz. Além disso, eu também precisava apagar a luz várias vezes também para garantir que a luz realmente estivesse apagada, coisas assim bem estranhas mesmo. E isso tudo foi por conta da ansiedade que me gerou nessa época. Então eu tinha sempre uns números assim, sempre era 7, 4 ou 7, 4 ou 7. Eu tinha que fazer o determinado ritual de 4 a 7 vezes para baixar essa minha ansiedade. E nessa época eu fiquei muito mal. Eu ficava muito tempo sozinha em casa, por conta da separação deles, né? E daí eu comecei a pensar, mas como pode? Eu não consigo controlar as minhas ações, eu sou uma pessoa normal. Por que eu não consigo controlar as minhas ações? Eu tô vendo que a luz do meu quarto já está apagada, por que eu preciso ir lá e apagar mais 4 ou 7 vezes a luz? Por que eu preciso ir no banheiro tantas vezes se eu não tô com vontade no banheiro? E realmente eu não conseguia controlar, um sofrimento muito grande mesmo. E isso me gerava tanta tristeza, tanta insônia, tanta ansiedade, que chegava vezes em que eu rolava no chão gelado do quarto, desesperada, sem saber o que fazer. E aí, naquela época, meu pai assinava uma revista chamada Vida e Saúde. Nessa revista, Vida e Saúde, é uma revista super legal, até indico para quem quiser. Ela é da Casa Publicadora Brasileira. E ela trata sobre vários temas, assim, de saúde, né, propriamente dito, porque esse é o tema da revista. Mas, enfim, tinha lá a parte sobre saúde mental.
e era com o Dr. César Vasconcelos. Até vou ver se ele tem algum canal aqui no YouTube, vou deixar listado para vocês aqui na descrição também, porque ele é uma pessoa muito bacana, ele trata temas muito interessantes, sabe? E ele é psiquiatra. E daí eu resolvi escrever para a revista, né? Escrever, né, para o Dr. César Vasconcelos. E falei para ele o que estava acontecendo comigo, e ele achou que eu podia ter toque. Ele me respondeu, né? E naquela época a gente só tinha e-mail, não tinha muitas redes sociais, tinha mais e-mail e mal e mal o Orkut, né? O MSN. E daí eu mandei um e-mail pro doutor e ele me respondeu. No e-mail ele falou para mim que achava que eu podia ter transtorno obsessivo compulsivo. E daí foi um dos primeiros diagnósticos que eu tive antes do autismo, né? E daí eu fui atrás de tratamento sozinha. Então eu fui uma adolescente de 15 para 16 anos que foi sozinha até o consultório de uma psicóloga que era conveniada ao meu plano de saúde e contei para ela que eu não estava bem, que eu precisava de tratamento, que eu estava sofrendo muito. E aí eu comecei a terapia com ela. Chegou um determinado momento que ela chamou o meu pai para participar, que meu pai era o que tinha ficado conosco naquela época. E daí, lógico, né, eu era menor de idade, ia precisar realmente. Então eu fui fazendo a terapia, me ajudou bastante mesmo, me ajudou em vários aspectos, diminuiu bastante minha crise de ansiedade, né? E naquela época eu não entrei com medicação. Então, o meu primeiro diagnóstico foi TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Passada essa fase, né, até aí eu estava no ensino médio, depois disso eu fui para a faculdade, já fiz um vídeo também sobre a minha trajetória escolar, né? E lá na faculdade, devido a vários problemas que eu tive lá, eu precisei retomar a minha terapia. E consegui, como na faculdade tinha o curso de psicologia, consegui ser atendida através ali do curso de psicologia. E daí contei, né, que eu tinha questão do transtorno obsessivo compulsivo, etc. E a gente... Só que assim, na época da faculdade foi tremendo, foi muito ruim mesmo, foi horrível, porque eu não conseguia fazer amigo nenhum. Quer dizer, amigo nenhum, nada, né? Se as minhas colegas ouvirem isso, vão ficar até tristes comigo. Eu tinha, assim, as minhas melhores amigas. Só que, assim, eu não conseguia interagir com os outros, né? Com as outras pessoas. E eu consegui ter algumas amigas que na verdade, são, né? Muito queridas para mim até hoje. Só que eu não conseguia interagir com os outros. Se eu precisasse fazer um trabalho, era muito difícil. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Era bem pouco convidada para os trabalhos em grupo, né? Para as horas de festa e coisas assim, menos ainda. Mas tudo bem, eu sou grata, muito grata a Deus e às amigas que eu tive na faculdade, porque elas desempenharam um papel fundamental. Enfim, fiz mais alguns longos anos de terapia durante a faculdade. Depois, durante a minha... Eu saí da faculdade, comecei a trabalhar, me inseri no mercado de trabalho, né? Tive várias dificuldades também, é sobre isso que eu vou tratar na live. E aí eu comecei a terapia novamente. Já não estava legal de novo. Aí eu comecei com uma psicóloga, que na verdade foi a terapeuta mais estranha que eu tive. Não tive afinidade nenhuma com ela, foi horrível. Mas pelo menos ela me indicou para um psiquiatra. E o psiquiatra foi joia, foi bem legal. Só que também ele fechou meu diagnóstico como transtorno obsessivo compulsivo. E daí eu entrei com medicação. Medicação a qual eu tomo até hoje, que é o oxalato de estalopram. Então daí comecei a tomar medicação, continuei com terapia, não deu certo com aquela terapeuta, foi horrível, nunca mais quis fazer terapia depois daquilo. E aí eu desisti de fazer terapia, porque eu pensei, nada muda na minha vida, né? Então pra que eu vou continuar com isso? Vamos tomar só o remédio e a vida Deus ajusta. E assim foi indo, só que as coisas continuavam não indo bem. Eu passava por falta de compreensão na igreja, passava por falta de compreensão no local de trabalho, passava por falta de compreensão em vários lugares. Já houveram vezes em que algumas chefes minhas no trabalho me disseram que eu era uma pessoa limitada, que eu era uma líder ruim, sendo que minha equipe alcançava todas as metas, inclusive era a única equipe que alcançava todas as metas. Então, assim, tudo isso por conta do quê? Do relacionamento interpessoal, que eu não conseguia fazer muita amizade, né? Não conseguia nem jogar conversa fora com a chefia, não conseguia fazer as coisas que precisa para você ter um status melhor no serviço. Mas, né, a gente vai tratar sobre isso em outro vídeo. E daí, foi onde eu resolvi tentar terapias alternativas.
E aí eu conheci uma pessoa na igreja que foi maravilhosa e foi através dela mesmo que começou o meu processo de diagnóstico do autismo propriamente dito. Ela é uma colega muito legal que eu tenho até hoje, o nome dela é Cristina Nemes, e ela na época trabalhava com terapias alternativas, então assim, através do desenho, através da música, através do toque, da massagem, ela colocava umas pedrinhas quentes assim na minha coluna, umas coisas que eu não sei o nome daquilo, mas parecia umas bitucas de cigarro, né? Mas era uma coisa grossa assim, e ela colocava aquilo nas minhas costas, fazia bastante massagem. Com isso ela conseguia conectar meu pensamento com meu corpo através de uma forma que só ela sabe. Então, assim, foi ali que ela começou a cogitar a hipótese de eu ser autista, porque ela falava que a dificuldade de comunicação comigo era como se ela falasse uma língua e eu entendesse outra e a gente não conseguia entrar em conexão. E ela falou pra mim, eu acredito que você esteja no espectro autista. E foi a terapia assim que mais me ajudou, de verdade, porque além de me fazer relaxar, né, me fazer ficar super bem, eu conseguia sentir melhor o meu corpo, porque eu tinha uma tensão muito grande. E eu conseguia entrar em contato melhor com as minhas emoções, conseguia entrar em contato melhor com o meu corpo mesmo, parece que fluía a energia. Então foi excelente, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter, né, essa terapia alternativa com ela. E daí ela me deu esse insight. Na época eu fiquei pensando naquilo, daí eu fiz alguns testes na internet. Os resultados do teste deram bem sugestivos, assim, daí eu conversei com a minha mãe. Minha mãe falou que achava que eu não tinha nada. Daí, beleza. O tempo passou, mais ou menos uns 7 anos se passaram, e as mesmas dificuldades continuavam. E eu já tinha abandonado a terapia convencional mesmo, e já tinha parado até de fazer a terapia alternativa, porque a Cris também parou de atender. Pelo menos naquela época ela tinha dado uma pausa, alguma coisa assim, não me lembro muito bem. E daí passou o tempo, né? Continuei tendo as mesmas dificuldades. E daí eu lembrei daquilo que a Cris tinha me falado lá atrás. E aí eu comecei a pensar, será que isso pode ser mesmo? Será? E comecei a pesquisar sobre o autismo na internet. Aí eu li um pouco sobre a síndrome de Asperger, li sobre o autismo, li sobre as características na infância, as características do autismo feminino, que são um pouco diferentes, né, do que no masculino. As mulheres conseguem camuflar um pouco melhor, usam mais o masking, né, que a gente fala, que é o mascaramento das características. E aí foi onde eu comecei um processo de autodiagnóstico. Eu tinha quase certeza que eu era autista, devido a tudo que eu havia lido. E aí foi onde eu entrei no Facebook, que é a rede social que eu mais gosto, né? Entrei no Facebook e entrei num grupo de autistas femininas, né? De mulheres autistas. E esse grupo, nossa, me ajudou muito. Conversei muito com as meninas lá. Foi lá, inclusive, que eu descobri uma psicóloga que poderia me ajudar no processo de laudo, que também tá sendo joia comigo, ela tá comigo até hoje. Até mando um beijão pra ela se ela estiver me assistindo. E daí foi onde a gente começou o meu processo de diagnóstico mesmo, né? Aí ela começou a fazer os testes comigo. Era uma profissional capacitada para emitir laudo de psicologia. Procurei uma das melhores que eu consegui encontrar. E daí a gente começou a fazer o processo de diagnóstico. Ela me aplicou inúmeros testes. Fez teste para déficit de atenção, para hiperatividade, para superdotação. Fez vários testes. Foi um processo longo. O teste de QI foi bem longo também, foi o mais cansativo que eu fiz. E até assim ela conseguiu conduzir esse processo de uma forma até divertida, porque até consegui até rir com ela um pouco. E daí assim, ela foi me ajudando a gostar de quem eu era, né? Foi me ajudando a melhorar a minha autoestima. A gente foi desenvolvendo um vínculo terapêutico muito bom. Eu tô com ela até hoje. E foi assim, né? Tive bastante apoio familiar, porque as minhas condições financeiras sozinha não dava para arcar com a terapia, com o processo de diagnóstico. Então, minha mãe me ajudou bastante, tive apoio do meu pai, do meu esposo também. E aí, assim, as coisas melhoraram muito depois do meu diagnóstico, porque eu passei a me entender melhor, né? E entender como as outras pessoas pensam. Eu ainda tô nesse processo de tentar entender como que as outras pessoas pensam. Mas assim, já consegui entender bastante coisa de como que as coisas funcionam, como que elas são. E
consegui entender o porquê que às vezes eu tinha crises de raiva, porquê que de repente eu explodia, e consegui também ver a questão das minhas hipersensibilidades, né, que no caso da minha é auditiva. Os sons, assim, me estressam numa forma que hoje, inclusive, eu tive um dia bem carregado com relação a isso. E o processo diagnóstico só me ajudou, né, consegui levar o processo também pro meu trabalho, né, meu laudo. Entrei como vaga PCD, tô fazendo jus a alguns direitos, né, com relação a isso. E só tenho a agradecer a Deus, a minha família, aos meus terapeutas, aos médicos que participaram do processo, aos amigos, né, que apesar de serem poucos na minha vida, mas são extremamente importantes e eu amo cada um deles. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que possa ter ajudado vocês de alguma forma. E não se esqueçam, estejam de olho aí no canal, porque proximamente a gente vai fazer uma live sobre a colocação do autista no mercado de trabalho. Eu pretendo convidar alguns autistas que já trabalharam para participarem dessa live também, para a gente fazer uma conversa bem legal. De repente, a gente pode ser que faça num estilo podcast, a gente tá vendo ainda. E eu espero que vocês gostem. E se estiver sendo útil para vocês, compartilhem também os meus vídeos e não se esqueçam de clicar aí no sininho para receber notificações quando novos vídeos saírem. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham uma boa semana. Até mais!